Olá, tudo bem? Com patrocínio da Santo Antônio Energia, nós estamos aqui para mais um Papo News. E sempre desejando a todos uma excelente audição, uma ótima semana. No Papo News de hoje, uma figura que veio lá das Minas Gerais. José Carlos Sá, jornalista, que tem uma história muito bonita aqui no estado e que tem uma história de vida extremamente rica. Um homem que teve a oportunidade de, lá das Minas Gerais, focar a sua luneta e, com um olhar aguçado e esperto do jornalista, olhar aquilo que estava acontecendo lá nos anos 60. De lá para cá, veio para aqui, para Rondônia, e aqui teve a oportunidade de conviver com gente do poder do Estado, com gente que estava mudando o Estado, com gente que faz o Estado, enfim, em todos os pontos onde você possa imaginar que Rondônia teve um momento de despertar, de iluminar, lá estava José Carlos Sá, com sua pena, seus alfarrábios, como ele mesmo diz, e com as pipiras, que contam para ele muitas histórias. Boa tarde, Zé, que bom ter você por aqui. E como é que você recebeu o convite para esse nosso programa, como diria o Sérgio Melo? O Sérgio sempre se preocupava com isso. Como é que foi essa chamada? Eu fiquei extremamente honrado mais uma vez, né? Eu estive aqui já há algum tempo, né? Bastante tempo, e fiquei muito honrado e comecei a perguntar, o que eu fiz diferente de lá para cá, né? Para contar uma história nova. E também, assim, também é uma forma de homenagear o Sérgio Melo, que imaginou esse programa e trouxe há muito tempo, e a você, que nós somos amigos de muito tempo. Então, para mim é um prazer muito maior do que simplesmente vir dar uma entrevista, que não é a praia de jornalista. É verdade, jornalista não gosta muito dessa coisa, não. Gosta de ficar por ali, né? Nos alfarrábios. Onde quer que eu encontre o Zé, ele está lá, sempre com um papel e uma caneta, coisa que o jornalista hoje já nem usa tanto, mas ele é também bom tuiteiro, é um homem que está lá sempre ligado nas mídias sociais, enfim. Mas o velho papel, os velhos alfarrábios, esse aí ele não deixa. E nesse alfarrábio tem muita história, né, Zé? Tem coisas assim que não dá para publicar ainda. Eu anoto tudo, não confio na cabeça que, como você diz, o alemão está chegando. Então eu anoto muita coisa e falo assim, no futuro vou usar isso aqui, mas não sei se um dia uso, né? Mas não é muita coisa assim, não é coisa bombástica, não. É mais, eu gosto muito de bastidor, né? E em política, em qualquer área, os bastidores são mais interessantes do que está ali na berlinda, que está aparecendo para todo mundo. Então, você saber como que a trama aconteceu, como que o fulano foi escolhido para ser determinado para um cargo, por exemplo, para prefeito, como que esse fulano estava ali quietinho, apareceu um dia e o nome dele foi colocado à frente. Então eu gosto de ver como é que ele foi empurrado, né? Como é que ele foi empurrado ou foi puxado, né? Isso. E às vezes o cara tá querendo ir e eles seguram também. Tem essa força também. Tem a turma do agora não é só sua vez ainda não, espere mais um pouco. Aí ele fala, eu sou soldado do partido, então... Essas coisas são realmente muito interessantes. Zé, o pessoal todo te conhece através de uma página que você traz na internet, que é o Banzeiros, né? Banzeiros, que eu acho que agora troca de nome também. Era coluna, virou... Enfim, conta um pouquinho dessa história aí. Mas antes eu quero que você me diga quando é que você saiu de Minas e o que lhe transformou em jornalista? Bom, o que me transformou em jornalista foi... fui fazer o vestibular e, por eliminação, eu caí em jornalista. Eu tinha lá letras, falei, não é minha praia. Matemática piorou. E 16, 17 anos, por aí? Nada. Eu já estava com 22, já tinha casado, já tinha filhos. Mas eu achava que eu tinha que fazer um curso superior, né? E na minha família, nós lutamos com muita dificuldade para estudar e tudo. E eu achei que eu precisava fazer. E fui fazer jornalismo numa época que eu estava servindo a aeronáutica. E a gente ainda estava no governo militar. Então, para mim, era um desafio. O que eu aprendia de dia, eu desaprendi à noite. O que eu aprendia de noite, eu voltava a esquecer de dia. Né? Isso, para mim, foi... Até eu cheguei num ponto que eu optei por ser jornalista. E saí do quartel, continuei meu curso de jornalismo, fiz concurso e tal, e fui trabalhando até me formar. Faltando 6 meses para formar, eu tive uma oportunidade na Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte,
E de lá pra cá não parei mais, né? Você é de Belo Horizonte, sua família? Não, eu sou de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, lá em cima, perto da minha terra. Perto da Bahia, né? Perto da minha terra de empréstimo, que é Nanuque. Exatamente, perto de Nanuque. Mas eu mudei para Belo Horizonte, a família foi para Belo Horizonte, porque a ferrovia que meu pai trabalhava foi extinta no mesmo decreto que a Bandeira Mamoré foi extinta. Então o que me trouxe para cá, depois que eu fui pesquisar, é uma coisa muito mais antiga do que eu sabia. Que coisa, hein? Quer dizer, era a rede não, lá era Estrada de Ferro, Bahia e Minas. Isso. Da rede mineira de viação. Isso. E depois meu pai acabaram com isso e criaram a Rede Ferroviária Federal. A minha primeira memória me joga numa ferrovia. É a casa onde o meu tio morava, a ferrovia passava na frente. Era em frente da fazenda, né? A minha primeira memória de imagem é essa daí, assim. Minha família é toda de ferroviários. Eu cheguei a trabalhar na rede ferroviária um ano e pouco. Fiz concurso, né? Depois eu optei por ser jornalista e vim até hoje. Bom, você até hoje tem um negócio, é uma coisa que só eu e você comentamos, é o seguinte: você não pode ver uma bandeira de cabeça para baixo ou mal colocada, que aquela velha coisa do milico da aeronáutica bate lá em cima de você, está ali, ó, tem algo errado, e você vai lá e registra na hora. Eu acho que antes de ser militar, eu fiz naquela época tinha moral e cívica, né? Educação, moral e cívica, e tinha outro MPB, não, que é MPB, não Estudo de Problema Brasileiro. EPB. Que a gente chamava de Pra Frente Brasil. Eu não lembro mais, eu sei que eu tive esses cursos e a questão do civismo era muito forte. Sabia todos os hinos, isso da escola, não era questão. Antes do militarismo já tinha isso. E depois, com o tempo, aqui principalmente, com contato com o Ciro Pinheiro, curso de cerimonial, essas coisas, você passa a observar. E você olha para a bandeira, você sabe que está de cabeça para baixo, está mal colocada. Quando a cerimônia, o evento é de algum conhecido, aí eu chego e falo, aquela bandeira ali... A pipira mandou dizer que está errada, né? Tá de cabeça para baixo. Às vezes não dá mais para trocar, porque o auditório já está cheio e chama mais atenção do que a maioria das pessoas não enxerga. Então, às vezes eu deixo para lá e só registro lá no blog. Isso. Agora, vem cá, você veio para cá em que ano, Zé? Eu vim em 86. 86. Ano que vem fazem 30 anos. Já era casado, com filhos, quer dizer, uma estrutura de vida mais ou menos montada. E o que você veio fazer aqui? E por quê, né? Eu tinha um colega de faculdade que veio para cá, era um cara, ele mora hoje no Tocantins, era um cara aventureiro e passou por aqui e apresentou o currículo no Palácio e foi contratado porque estava precisando de gente. E alguns meses depois, ele ligou lá para Belo Horizonte, convidando para ver o que estava acontecendo no DECOM. Estava saindo matéria com problemas e o governador achava que aquilo era sabotagem. Quem era o governador? Era o Ângelo Angelim. Então eu vim para cá e vi que não era sabotagem nada, era o pessoal com falta de experiência. Treinamento, né? Mesmo. A maioria dos colegas nunca tinha passado em redação. Então, mandava um tipo de texto para a redação e os colegas de redação falavam, isso aqui é uma porcaria. E colocava isso lá no jornal, publicava e falava, isso aqui veio do governo e tal. E era um desgaste. Fazia a crítica, né? Fazia um desgaste, era um desgaste, né? E quando eu vi que não era nada demais, eu ajustei o que tinha que ajustar, preparei para ir embora, aí, não, fica mais um pouco aqui até o final do governo, aí fui ficando e fiquei. Já tem algum tempo, né, que você está esperando esse final do governo. Mas agora eu já saí do governo, né, desde a administração do Bianco, né, e fui direto para a iniciativa privada, mas eu acompanho sempre tudo que acontece na prefeitura, na Câmara, na Assembleia, no governo, estou ligado direto, e como eu sei como funcionam as coisas, às vezes uma notícia que sai no release, eu já sei tudo que está por trás daquilo,
Quem foi que empurrou o fulano, quem é que segurou o outro, né? Essa coisa às vezes toda. eu dou uma ligada para saber se aquilo é do jeito que eu imaginei. Como é que você está sabendo disso? Não precisa. Tá nas entrelinhas. Não precisa de Aliás, muito de ler nas entrelinhas é um negócio muito interessante. Eu leio muito nas suas entrelinhas lá no seu blog. Tem coisa que o Zé fala ali assim. A Pipira me contou, é uma coisa que eu racho o bico de rir, né? Porque essa história da Pipira foi uma figura que você inventou aí para preservar a fonte. Não tem fonte, a fonte é a Pipira. Então a Pipira está lá sempre dando um recado, né? O meu filho me perguntou, no dia que eu apresentei a você, se a Pipira era um passarinho mesmo ou se era o telefone. Eu falei, você tira a sua conclusão, né? Agora aqui lá em casa é cheio de pipira, é cheio de pipira. Não, na minha casa também. As pipiras vão lá todo dia de manhã. Pipira, sanhaço, essa coisa toda. Pipira, para quem não sabe, é um passarinho. É um pássaro daqui da região que tem dois tipos. Um mais escuro e tem o outro que é marronzinho do bico branco, né? O lateral do bico branco. E cantam que só. É isso que o Zé chama de pipira. A pipira é exatamente isso. É que chega lá dando recado. E dá recado que não acaba mais. Zé, voltando, cara, nessa época que você chegou, você teve a oportunidade de acompanhar aqui o Ângelo Angelim, o Piana, o Jerônimo, o Raupe, e o Bianco, que foi o último com quem você saiu. Dessas figuras todas, quem foi aquela figura que você disse assim, olha, esse aqui é um ser diferenciado, tem algo aqui de diferente? Eu, com todo o respeito aos outros, mas assim, o Jerônimo Santana para mim foi a pessoa que enxergava mais na frente, não sei se pela experiência dele também, de vida, a leitura que ele tinha e tudo, eu achei que o Jerônimo fez um ótimo governo, né? Houve roubalheira, como houve em todos os outros governos, mas não só aqui, né? E não só aqui. Agora, uma coisa que eu posso dizer isso, porque eu fiz o levantamento, obras em todos os municípios, nos maiores distritos, né? Porto Velho teve obra para todo lado aqui, a começar uma das coisas que eu acho mais importantes que o Jerônimo fez, foi a ligação do hospital de base ao aeroporto, né? Que é uma coisa que já esqueceram isso, mas foi ele que fez aquela, que hoje chama espaço alternativo. Antes a gente ia pela Lauro Sodré, né? Chegava até o aeroporto, né? O Belmont. E essa ligação foi uma das coisas que ele fez. Ele só inaugurou o Semetron, que também é um hospital de muita importância, né? De referência. E nesse caso do Semetron é a única falha assim que eu acho que houve com ele. Porque o Semetron, ele só inaugurou, ele recebeu pronto do Ângelo Angelim. E no dia da inauguração, o Angelim não foi sequer convidado. O Angelim soube que ia ter essa inauguração e foi. E o nome dele não foi citado pelo cerimonial. Então isso eu achei... Eles eram de partidos antagônicos? Do mesmo partido. O Angelim ajudou a eleger o Jerônimo. Né? Então essa é uma falha... mas que o resto das coisas boas deixa bem miudinho, mas é uma coisa que eu guardo porque eu estava lá no dia, eu sei como é que foi, então havia alguma leitura daquelas que você faz que, olha, isso aqui foi alguém que não deixou, não... Você sabe o que aconteceu para que ele não fosse citado? Não faz nenhum sentido, né? Eu não sei o que aconteceu depois da eleição, entre a eleição e a posse. Isso aí tem um vácuo. E quando o governador Jerônimo assumiu, ele falou, não quero ninguém da assessoria que trabalhou na assessoria do Angelim. E eu fui literalmente o primeiro a ser exonerado, porque o meu nome era o primeiro da lista, não estava em ordem alfabética. Mas depois me chamaram de volta, né? Porque não tinha técnico aqui, né? Mas eu não sei o que houve entre esse momento da eleição e o momento da posse. Então foi nesse vácuo aí, que era de novembro a março, né? Naquela época a eleição era em novembro e a posse em março, aconteceu alguma coisa que eles ficaram... Eu vou lhe perguntar sobre uma figura que é muito pouco citado no jornalismo e uma figura que eu gostaria muito de ter aqui para conversar, até porque a gente só olha o outro lado, a gente tem a notícia daquilo que ocorreu com ele. Oswaldo Piana, médico, eleito governador do estado, uma expressão
da população, em termos daquilo que ele poderia fazer por ser filho da terra, por ser uma pessoa de Porto Velho, enfim, essa coisa toda, que terminou não acontecendo. Mas o Oswaldo Piana tem algo que eu acho que foi muito importante. Eu registro o nome de Oswaldo Piana sempre ligado ao Linhão da BR-364. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dele, até para a gente... Eu tive pouco acesso, foi nessa época eu estava no DECOM, mas eu eu ficava mais na redação do que cobrindo. E essa questão do Linhão é muito interessante, porque faltava energia aqui, 8, 9 horas, né, por dia, e houve um movimento que partiu lá da Fiero sobre fazer o Linhão. E a Fiero fez todo o apanhado de abaixo-assinado, essas coisas todas, e chegou para o governador, nós precisamos fazer o Linhão, então está aqui a assinatura. O Piana, na mesma hora, captou aquela história, capitaneou a partir daí, levou para Brasília e conseguiu que o Linhão fosse construído. Então, esse eu acho que é um marco. O marco de energia vem antes das usinas, né? Interessante. Vem desse Linhão, que em princípio todo mundo falava que era um barbante, que ligava Porto Velho a Ji-Paraná, e depois foi estendendo. Mas antes disso, de ter esse Linhão com reforço da Termonorte, aqui a gente via um suplício. O pessoal da fábrica de picolé estava quase quebrando, indo na falência. Não tinha como ter. Né? Não, nós tínhamos aqui, quando vim frigorífico. Quando eu vim para aqui, eu vim gerenciar a Sadia, que fica aqui perto da TV. E era um problema sério. A gente tinha ali 2 grupos de geradores, um preparado para substituir o outro caso desse algum problema, porque não dava para confiar na energia. E na casa que eu morava tinha um motorzinho Tobata, que até hoje, toda casa que eu vou, dou uma olhada para ver se naquela casa também já teve. E muitas casas aqui tinham aquela mesma coisa. Vamos contar uma historinha? Pode. Sobre isso. Quando foi feito o Linhão, né, foi festa em todos os municípios, Ariquemes. Em Ariquemes eu lembro que na hora do discurso o pessoal gritava, é mentira, é mentira. E o Amorim, com aquela calma dele, falou, todo mundo cala a boca aí. Amorim, Hernandes Amorim. Hernandes Amorim. Cala a boca todo mundo aí. Tá escutando o barulho do motor? Não, como que é mentira? Né? Pronto. Aí foi a festa em Jaru, Ouro Preto e tal, até chegar em Ji-Paraná. E depois os caras disseram, gente, não precisa mais de gerador. Pode desligar o gerador e pendurar na rede, que isso aqui é energia confiável. Em Jaru, o senhor Zé Lagoano tem a maior serraria lá de madeireira. O gerador que ele tinha dava para abastecer Jaru todinho, mais alguma coisa. E falou, tá, já que estão pedindo, desligou o gerador, acabou com a energia do estado todo. O gerador era o que funcionava lá pendurado e aumentando a capacidade. Não, ele não precisava de energia da Ceron, né? Ele era autossuficiente. E quando ele desligou o gerador dele, ele ligou os equipamentos dele na rede. Pendurou e acabou. Ninguém aguentou mais, a rede não aguentou. Zé, a gente vai para o primeiro intervalo. Essas histórias aqui são bastante interessantes. Quando você falou do Oswaldo Piana, que tem a sua administração ligada à geração de energia, à distribuição de energia, na verdade, Jerônimo, você diria que a sua marca como governo foi o quê? Obras. Escola, estrada, de uma forma geral. Obras. Ângelo Angelim, que você conheceu já no... Projetos. Deixou os projetos prontos para o Jerônimo implantar. Então, o governo do Angelim foi um governo de preparar projeto para levar para Brasília. O William Cury estava nessa época com quem? Ele já estava com o Ângelo Angelim? Não. Ele tinha acabado o governo ele estava na Fiero. Então é um dos homens que também tem uma ligação com essa história do desenvolvimento, todo o William Cury está por trás. José Carlos Sá, o 02. Nós temos um amigo comum que é o Chicó, que já não chama mais você de 02, né? 02, você chama de 01. Não, eu chamo o Chico de 02, ele chama de 78. 78. Bom, e eu e o Chico e o Zé, aproveitamos, temos umas rodadas aqui. O Zé trabalhava como assessor da Santo Antônio Energia, assessor de comunicação, e nos levou
pelo braço aí assim para conhecer algumas coisas. Aliás, tem algumas imagens que a gente vai mostrar aí agora para vocês, imagens que estamos juntos lá, os três ou os dois, porque o Chico também ficava, quando alguém botava a câmera ele se abaixava, ele se esconde. Normalmente quando você vê alguma coisa que só tem a mata, o Chico tá abaixado ali assim. Não por acaso a gente chamava ele de Chico Macaco, estava escondido ali assim no meio da floresta. Bom, Zé, depois dessa história de governo, já falamos aqui no governo Bianco. Tem uma marca no governo Bianco, eu trouxe aqui o Bianco uma vez, não nesse programa, porque eu estou fazendo esse acompanhamento dessas personalidades e atos do estado de Rondônia a partir de agora, depois do falecimento do meu querido Sérgio Melo. Mas eu trouxe o Bianco aqui, e nós falamos sobre muita coisa de política. Ele estava naquela época pensando em se candidatar ao governo do estado. E uma das coisas que eu toquei foi a respeito daquelas demissões, as 10 mil demissões, que no final se viu que foram 4 mil demissões, menos que 4 mil, até porque tinha muita coisa que já estava lá por trás, como diz vocês, nas entrelinhas a gente descobre aquela coisa toda. Mas ele ficou com essa marca ou existem outras marcas do governo Bianco? Infelizmente ele ficou com essa marca, não por vontade dele e nem por... como que eu vou dizer? Nem por ser a expressão da verdade. Nem por ser a expressão da verdade, porque essa coisa começou lá no governo Raupp. O Brasil vivia uma crise parecida com essa. A Secretaria do Tesouro Nacional veio aos estados e nessa reunião eu participei, eu estava lá no Tribunal de Contas, e a pessoa que veio pela Secretaria falou claramente: governador, o senhor vai ter que fazer uma reforma administrativa, porque não virá dinheiro de Brasília para cá. E a bula que entregava para o governador era um negócio pesadíssimo. Remédio amargo. Assim, acabava com os secretários adjuntos, aí os cargos comissionados eram cortados quase 70%, e um monte de coisa. Essa questão dos não estáveis já estava lá nessa bula, nessa indicação, e o governador Raupp empurrou isso com a barriga. Quando chegou a ver, passou o governo para o Bianco, o estado estava não estava nem vermelho mais, que não tem uma outra gradação além do vermelho, que estava... O Rondônia estava naquele... Não tinha dinheiro para pagamento, não tinha dinheiro para os poderes. Eu me lembro que ele estava com 3 meses de salário. Fechou o governo dele, o Raupp, com 3 meses de salário. Isso, a tendência é continuar, porque se não tem recolhimento de ICMS, o empresário não entra o dinheiro naquele tempo era o bendito economia do contra-cheque. Então a pessoa não pagava o comércio, você não pagava o ICMS e virava um ciclo vicioso no sentido lato da palavra, de vício mesmo, e aquilo não saía daquilo, né? E o negócio, eu sei que correndo atrás do rabo. Exatamente. E foi preciso pedir empréstimo, até eu não me recordo agora o nome da entidade, que é aqui da América do Sul. Veio dinheiro para colocar nas estradas. Era uma sociedade de fomento aqui da América Latina. Eu não lembro agora a sigla. E além disso, um outro problema que tinha aqui em Rondônia, muito grande, que ninguém lembra mais, a fitosa. Quando o Bianco assumiu, o estado não podia sair um bicho daqui. Não podia passar para nenhum lugar, nem para o Mato Grosso, nem para o Acre, nem para o Amazonas, nem para lugar nenhum. Sadia, naquela época, estava tentando comprar um frigorífico aqui. E desistiu por causa disso. Desistiu porque não... Então, aí o Idalon já existia, só que não, ele era papel ainda. Era só um decreto que não tinha sido aplicado, não tinha sido feito concurso, não tinha sido feito nada. Então, a principal batalha nesses primeiros meses foi colocar a casa em ordem, já preparar uma reforma, que é essa tal que teve os 10 mil desempregados, que foi no dia 4 de janeiro de 2000. Eu não esqueço. E isso foi tudo feito ao mesmo tempo, né, apagando o incêndio e procurando água para colocar na mangueira. E aconteceu, teve que demitir essas pessoas. Não foram todos demitidos, como você fez a pergunta. Alguns eram emergenciais que não foram renovados. Tinha os tais dos não estáveis, que é uma figura jurídica que apareceu, que eu também não sei explicar o que é. Então, aquelas pessoas que não tinham estabilidade foram demitidas. E essa lista já vinha lá, como eu repito, lá do Raupp.
Essas pessoas já sabiam que ia ser. Eu conheci várias pessoas que sabiam que ia ser demitidas e que só não sabia a hora. Mas estavam esperando já e sempre procurando, arruma um CDS aí para mim, arruma um... Olhava na valha, né? Hein? Era o pessoal que olhava na valha. Exato. Mas sabia que ela estava... Já sabia, todo mundo sabia dessa história aqui. Todo mundo que trabalhava com planejamento, que tinha algum cargo ligado à finança, sabia que uma hora ou outra o governador tinha que cortar. E quando chegou a hora, o governador falou, eu vou cortar linearmente os cargos, 20% de cada secretaria. A procuradoria não deixou, falou, não, aqui não, o senhor não vai cortar aqui não, porque tem essas pessoas. Aí tirou da gaveta, esse aqui tem os não estáveis. Então o senhor tem que mandar primeiro esse pessoal embora. Doutor Luciano. Luciano Alves, eu acho que era o procurador-geral. Não lembro quem era, eu falo procuradoria, não é uma pessoa, é a entidade. É a entidade, né? Então o governador foi obrigado a fazer isso, sob pena de não vir também o dinheiro, porque aquilo ali chegou num ponto que o governo federal falou, se não fizer aquilo que nós pedimos lá atrás, não vai chegar mais dinheiro. Então foi feita uma reforma responsável. Algumas secretarias foram unidas, né? Eu lembro a Secretaria de Agricultura, era Indústria, Comércio e Agricultura, e mais alguns penduricalhos, turismo, a fazer, era um monte de coisa junto. E depois isso voltou tudo como era antes, né? E o estado hoje está ruim aí das pernas. É que o povo não consegue ficar sem essas coisas, né? Penduricalho é exatamente o local onde você vai colocar o apadrinhado político, essa coisa. É os cabides. Falando de Bianco, e quando eu falei do Bianco, eu falei exatamente por causa dessa marca que ele ficou. Antes você tem uma outra marca, que é a marca do Ralph, que foi o homem que quebrou o Beron. Um dia eu recebi aqui o João Clós, no dia da eleição, e o João Clós chegou e disse assim, eu quero fazer um registro. Não foi o Ralph que quebrou o Beron. Não foi o Ralph que fechou o Beron. O Beron foi fechado por absoluta necessidade e a indicação foi minha, João Clós, que era na época o secretário de Fazenda. Que coisa! E do Ralph, qual é a marca? Fora essa do Beron. O Ralph incentivou também a questão de estrada, né? Ele deu um grande incentivo para a caravana que foi no Peru, na Bolívia. Isso. Que está colhendo frutos hoje, né? O Acre já está negociando com o Peru e nós ficamos um pouquinho para trás. Com licença, está na hora da gente reverenciar. Assim como faz a nossa presidente, que diz assim, eu quero saudar a mandioca, eu quero saudar Miguel de Souza. Também. Nosso querido amigo, né? Que ele batalhou nisso enquanto ele pôde, né? O Miguel foi dessas pessoas que vê o futuro e a pessoa chama ele de doido, né? É o cara que nasceu fora de época. O Camata Júnior, jornalista lá, o radialista lá de Paraná, diz que Miguel é um homem que sonha por atacado, né? Então, aí no Ralph ele teve também esse mérito de procurar formas do Estado crescer, independente só de ICMS, só de fundo de participação. Então o Ralph também teve essa visão para fora. Infelizmente, na época avançou bastante a questão do gasoduto, de vez em quando você fala nisso, que depois voltou, parou e estacionou. Mas no governo Ralph, nós chegamos a ter audiência pública já definitiva para trazer o gasoduto para cá. Naquela época nós tivemos o gasoduto, a gente já falava a respeito das usinas, né, que começou a falar a respeito daquela época, que acabou acontecendo no governo Ivo Cassol. Mas o estudo começou no Bianco. No governo Bianco. Quer dizer, na verdade tem todo um... Sabe o que a gente está fazendo aqui, Zé? A gente está somando tijolinho. Na verdade, o Estado é construído dessa forma, né? A gente tem essa passagem aqui do Ivo Cassol, o italiano que ficou aqui durante 8 anos e que muito se pode falar dele, mas eu gostaria muito de ter esse homem como prefeito da minha cidade, como governador do meu estado, porque eu posso até não gostar muito do estilo, do jeitão, né? Aquela coisa agressiva, mas que funciona. Funciona, ele trouxe muita coisa, vamos dizer assim, não é na porrada, porque lá em Brasília não acontecia porrada, mas no grito ele conseguiu.
Eu assisti. Tem uma frase dele que eu acho graça, que é o seguinte: como é que o senhor está, governador? Tô feliz. E dele tira e dele grito. Ele fala muito isso aí, assim. E é uma figura que faz falta na política. Uma das coisas que o Cassol bateu de frente e conseguiu algum avanço foi com a ministra Marina Silva, né? Eu assisti uma reunião em que ele foi. Ela começou a falar, ele pediu a parte, ela não aceitou e levantou e saiu. Aí ela ficou assustada, né? Alguma coisa está acontecendo. Então, lá em Brasília. Em Brasília, no Ministério de Meio Ambiente, né? Então, como você disse, ele tem um jeito bruto de ser, mas alguma coisa ele conseguiu também para o Estado, né? Funciona. A gente não pode negar isso. Durante os 8 anos de educação, a gente teve um desenvolvimento enorme aqui. Muita coisa. Aquele desenvolvimento da empresa lá de fomento andino, da Associação Andina de Fomento, alguma coisa assim, eu não vou me lembrar o nome também, mas naquela época que foi contratada pelo Bianco, terminou sendo... Chegando na época do... Alavancou. E ele fez estrada e arrumou estrada, né, porque aquele dinheiro era basicamente para pegar as estradas que saem da BR-364. Que era justamente a questão da saída do Pacífico. Para você ter produto, né, para levar para o Pacífico, você tem que chegar na estrada principal, né? As coletoras, as linhas, nesses coletores você tem que chegar na BR-364. Então foi esse o argumento que foi levado a essa comissão CAF, Comissão Andina de Fomento. Isso. Foi levado a CAF, né? E quando o Cassol assumiu, ele foi e buscou. E também foi ele que buscou lá em Paris o atestado de sanidade da carne bovina do Brasil, de Rondônia, que hoje é exportada para 15, 20 países. A gente está falando aqui de FEFA, está falando de Daron. FEFA foi o fundo de erradicação da febre aftosa. Isso. Um negócio que foi muito importante ali naquele momento. A gente está falando de coisas assim que foram extremamente importantes. A gente chegou nesse momento de Rondônia, que é esse aqui hoje. Passamos por cima rapidamente do Planaflora. De onde é que saiu a história do Planaflora? Quem gestou aquilo ali, Zé? Lá do governo Angelim. Existiu E quem estava naquela história, como o homem que conversava diretamente com o BID, como eu estou conversando aqui, era exatamente o William Cury. Também o Francisco Cancilheiro. Isso. Que era que era o cunhado do Angelim. E o que aconteceu? O recurso do Polo Noroeste estava acabando. E para que continuasse, você precisava ter um plano que corrigisse os problemas que apontava no Polo Noroeste. O Polo Noroeste foi considerado o maior incentivador do desmatamento da Amazônia, né? Nós passamos, foi o chamado da década da destruição. Então foi preciso fazer um plano que consertasse isso que o Polo Noroeste fez, que ele trouxe as pessoas para cá, abriu estrada, assentou essas pessoas que eram boia fria lá do sul, resolveu o problema do sul do país e criou um outro problema aqui. Então o Polo Noroeste estava acabando e precisava de um projeto. Esse projeto no começo se chamava Plano Agropecuário, não sei o que e tal. E a coisa foi melhorando, foi sendo aperfeiçoada e acabou chegando um Planaflora que resultou no zoneamento, que hoje está aí para sair a qualquer momento, a terceira aproximação do zoneamento, que é uma das promessas do governador, que está anotado nos meus alfarrábios lá. O governador Confúcio Moura, que é a terceira aproximação. A gente vai para o intervalo e a gente volta agora para o final. A gente vai falar do governador Confúcio Moura muito rapidamente, mas eu gostaria que você dedicasse essa outra parte a algo que você conhece muito bem. Nós estamos vivendo um novo ciclo de Rondônia. E Rondônia é assim, é cheio de ciclo, né? Ciclo da borracha, ciclo da madeira mamoré, ciclo disso, ciclo do Planaflora. A gente tem momentos que vem aqui. E a gente está reparando o seguinte, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, que eu acho que a gente vai ter que repetir alguma coisa aqui, porque tem muito mais coisa para contar. É que, na verdade, cada um vai deixando a sua marca, cada um faz alguma coisa. A construção do Estado é feita dessa forma. Nós chegamos aí nesse momento em que, sob o governo Cassol, e não necessariamente por conta dele, mas por conta de tudo aquilo que já vinha sendo feito, a gente tem aqui esse novo momento das usinas. Usina de Santo Antônio, usina Giral, vai sair mais uma usina de Machadinho.
E a gente descobre que há uma outra função para o Estado que não seja somente o extrativismo ou a agricultura, a pecuária. Eu queria que você dedicasse um tempo, porque você estava muito próximo daquilo ali tudo, viu quando começou e viu quando chegou. Nesse bloco eu lhe pedi para você falar a respeito desse momento de desenvolvimento que vai em Rondônia. Eu às vezes falava a respeito dessas usinas. Fizemos aquela campanha aqui, usina já, fizemos o gasoduto já, e a gente tinha muita coisa que era já. Já aconteceu alguma coisa, faltam acontecer mais outras. Mas desse já que já aconteceu, que está terminando aqui agora, a usina de Santo Antônio já está na parte final das obras. A usina de Jirau, eu não sei exatamente como é que está, mas deve estar mais ou menos ali assim também. A gente já vai passar para uma outra usina, que é lá de Machadinho. E aí, Zé, o que é que a gente pode esperar a partir de agora, quando a gente está voltando a ouvir dizer que Rondônia é um estado eminentemente agrícola, de agropecuária, e de que aquela coisa do serviço que a gente falava naquela época já não existe mais. Eu queria que você contasse dessa história aí. Bom, você falou da questão dos ciclos, né? O interessante aqui em Rondônia é que os ciclos acaba um e começa o outro. Eles são interligados, né? Do ouro com a borracha, com a citerita, com a madeira mamoré, tudo eles são enlaçados, né? E nós chegamos agora das usinas que pode não ser um ciclo, vai ser um ciclo da construção, né? Mas você vai ter eu acho muita graça quando as pessoas falam, tá acabando, as usinas estão acabando, eles já vão embora. Como que você vai tirar uma estrutura de concreto e levar embora? É umas coisas que... Contrassenso. Um contrassenso, mas que sempre a gente ouve isso. Então o que você tem hoje é um estado com energia elétrica, e você tem uma fonte inesgotável, que é o Rio Madeira, a não ser que aconteça uma catástrofe, né? Ou ele resolva voltar para agora. Ou voltar lá para a Bolívia. Então você tem essas duas usinas com a possibilidade de ter a Tabajara, aquela terceira que a gente falou sempre, que é a binacional. O que você está precisando agora aqui é um norteamento, o governo falar para os empresários, por que você não procura investir em tal coisa? Se a gente está num local estratégico, Porto Velho, Rondônia está num local estratégico. Você tem o Rio Madeira fazendo a hidrovia daqui para o Amazonas, né? Tem o polo industrial de Manaus, que é muito, muito grande. Você tem a saída para o Atlântico. Você tem o Peru e a Bolívia aqui do lado, né? Você tem a estrada que vai para o Acre e em seguida vai para o Peru, né? Então você tem um local estratégico e tem energia. Agora está faltando o quê? O governo nortear esses empresários, chamar a pessoa que é produtor, vir para cá, nós temos energia. Você falou da questão agrícola, do produtor agrícola. Agora está melhor ainda para o cara ser produtor agrícola, porque ele pode fazer, na fazenda dele, vai ter energia disponível para ele. Ele pega o leite dele, congela, pode fazer polpa de frutas, né? Se tem o gado, nós estamos com essa terrível dessa questão ambiental. Você não pode mais criar o gado solto, agora vai ser o gado confinado. Você precisa de energia. Mário Português fazendo isso, e é um case de sucesso. Precisa de energia. Precisa de energia, né? Então a questão, as usinas chegaram, essa energia, todo mundo fala que é barriga de aluguel, é gerada aqui e vai para São Paulo, vai para São Paulo. Mas fica um volume aqui que Rondônia até hoje não conseguiu consumir tudo. É deixado disponível para Rondônia e Acre uma quantidade de energia que os dois estados não consomem. Como era o nome daquele camarada lá de Ouro Preto que ligou o Zé Lagoano? O Zé Lagoano de Jaru. Se o Zé Lagoano de Jaru tivesse aqui, ele podia botar 2 vezes aquilo lá que aguentava. Não, e nós temos ainda as pequenas centrais elétricas, que a gente não lembra disso. Você tem no interior do estado, o Grupo Rovema, a família Cassol, né? São muitas PCHs e que seguram toda a região do centro do estado em direção ao Vale do Guaporé, em direção ao Vale do Escondido, lá em Colorado, Cerejeira. Então você tem a questão de energia hoje, não é problema, né?
Você tem hoje que falta. Falta a lanterna, o que a gente tem muito é bateria, né? Bateria. Então, o que está faltando hoje é o governo, eu falo o governo federal, estadual, municipal, chamar a sociedade de uma forma geral, através das suas federações, Federação do Comércio, de Indústria, tudo isso. Eu acho que tem que haver um instituto de pensar Rondônia para jogar essa coisa para frente. Nós tivemos, bem ou mal, aí o ministro Mangabeira Unger, algum tempo aqui no estado. Uma das figuras mais inteligentes. Tem gente que não acredita nisso, mas uma das figuras mais inteligentes. O problema é que ele enxerga muito longe e a gente ainda não está. O Chico Lemos, ele costuma dizer, nós estamos ainda no beabá e já está indo na lua e voltando. Olha, eu tive com o Mangabeira Unger, a gente falando a respeito de gado verde. Sentamos explicando para ele o que era o gado verde, que é o gado criado a pasto, sem cerca, sem coisa nenhuma. Quando a gente terminou de falar, estava eu, João do Vale, e mais alguns pecuaristas lá durante o Expovel daquela. Quando a gente terminou de falar, demos aquela explicação, ele começou a fazer perguntas para a gente, e como a gente não sabia responder, ele já tinha a resposta. Quer dizer, é um cara que, tá anos luz, né? É verdade. Mas ele fez um projeto de desenvolvimento para Rondônia. Existe um outro projeto que também foi entregue ao governador, que um dos polos que eu me recordo é em Machadinho, né? Então, o que o governo tem que fazer é colocar essas coisas para funcionar. O problema, Léo, que a gente vê, não é só do governo Confúcio, não é só no Bianco, não é só no Hop, em todos os estados, e os caras têm que resolver o problema do dia. O problema do dia é como que vai pagar a folha de salário e não vai entrar na lei de responsabilidade fiscal. Ele tem que estar no dia, ele tem que resolver o problema dos deputados pressionando ele por algum cargo, por alguma coisa, e ele tem que dar resposta, no dia ele tem que resolver o problema de saúde, né? Então é muita coisa. Se você não tiver um instituto, como você falou, pensar Rondônia, um órgão à parte, para que não fica pensando em picuinha, e pensar no futuro e traçar o projeto e falar assim, dessa forma não. Planejamento, nós estamos falando disso, né? Exatamente. Então você tem energia, você tem transporte, você está numa situação muito boa geopolítica. O que está faltando é isso, é dar o start e os caras vão para frente. Nós temos aqui dois exemplos, para citar só dois. A Votorantim, que veio para atender as indústrias, as usinas, e já está colocando cimento no mercado, já está mandando embora. Nós temos a IMA, que é a Indústria Metal Mecânica, atendeu a demanda da Santo Antônio e agora já está atendendo Belo Monte e vai atender uma outra no Peru, se não me engano, eu sei que é na costa do Pacífico. Fabricando aqui. Então, veio para cá para atender uma demanda e vai ficar aqui porque aqui é o local mais propício para eles, para mandar para a Europa ou mandar para os Estados Unidos ou para a Ásia, para onde for. Então, se as pessoas tivessem essa visão que a Votorantim e que a IMA tiveram, assim, nós vamos instalar em Rondônia, porque daqui é perto para ali e para acolá. A gente só precisaria, para ficar mais perto, que a gente tivesse viadutos. Mas isso aí é uma história que eu prometo que eu nunca mais vou falar a respeito desse assunto de viaduto. Eu já tirei isso da minha cabeça. Já também, né? Eu até gostaria de tirar o viaduto mesmo dali. Aquela estrutura eu não gostaria mais de vê-la. Mas não quer dizer nada, não. Deixa ali que é para a gente pensar as burradas que a gente comete na vida. E aquela dali foi uma delas. Que, aliás, aquilo ali foi feito, pensado, estruturado, planejado para atender a demanda das usinas. As usinas já estão construídas. Estão terminando. Já, e acabou isso. Por falar em terminando, pós-usinas, que história é essa, Zé? O que é que a gente pode falar, assim, de forma bem direta sobre essa história de pós-usinas? Porque a gente hoje, a gente não sabe, mas o domínio da tecnologia para fazer uma barragem dentro do Rio Madeira já existe. E olha que foi um desafio terrível, né? Para as duas empresas, para os dois consórcios. Está aí, está disponível aquilo ali. O domínio do rio, o domínio de certas coisas que não existiam, a descoberta de quando eu estou falando de Santo Antônio Energia, que patrocina o programa, parece até que tem alguma coisa a ver, não tem nada a ver não. Mas é o seguinte, aquela forma de levar os bagres para fazerem a desova lá em cima, fazer a escada de peixe. Quer dizer, essa coisa toda, nós temos hoje o domínio disso. E a gente esquece que isso
é cultura e isso é educação, e que isso a gente vai levar para o resto da vida, né? As pessoas só pensam na questão de desemprego. E eu sempre repito, se a Santo Antônio teve 22 mil pessoas trabalhando em julho de 2012. Essas pessoas foram gradativamente demitidas. Giral, a mesma coisa. Você não vê levas de pessoas aqui pedindo esmola. Você tem gente pedindo esmola. Como tinha antes, mas não é aquela quantidão, a multidão, igual você vê lá, a gente está vendo na televisão, a quantidade de refugiado que está lá na França querendo passar para a Inglaterra. Você não tem isso aqui. Nós recebemos um grupo de haitianos, foi absolvido aquilo, e depois eles optaram para ir embora. Outra coisa que as pessoas não sabem. Os haitianos, eles vieram para Porto Velho, vieram trabalhar na usina, trabalhar em vários lugares aqui, restaurantes, etc., só para fazer o pé de meia para ir para São Paulo. O objetivo deles é São Paulo, não era aqui, né? Mas isso foi absolvido, aquela demanda. Nós temos as pessoas que estão saindo daqui, já que fizeram o curso Acreditar e fizeram o Guaporé, e fizeram o outro lá de Giral, que eu não me recordo o nome agora, e foram para Belo Monte, foram para usinas que estão sendo construídas. Já tem gente em Telespires, que é aqui no Mato Grosso, que ninguém esquece, lá são 4 ou 5 usinas. Isso. No mesmo rio. Então, eu não vejo isso de pós-usina. O pós-usinas que eu vejo é um pós-usinas positivo. Eu vejo isso que você falou da questão da tecnologia lá para o bagre subir o rio. Nós estamos deixando que eu fiz parte disso, muito mais legados, né? Legado de arqueologia, onde que você ia conseguir secar o Rio Madeira para descobrir lá um fêmur de preguiça gigante, né? Você supunha que tinha, porque os garimpeiros acharam outros pedaços, mas como que você ia fazer isso? Nós temos centenas de estudos sobre peixes. Já foram descobertas 1000 e tantas espécies que não tinham sido catalogadas. Na questão de flora, a mesma coisa. Na questão de pássaros. Esse final de semana nós vamos ter uma reportagem em nível nacional de uma arpia, ou arpia, não sei exatamente. Arpia, que é um baita de um gavião, gavião real. O gavião real, que foi pego, né, pelos biólogos lá da Santo Antônio, e está sendo mostrado. E foi para Belo Horizonte. Isso. Então você tem esse próprio serviço aí dos CETAS, que passaram não sei quantos mil animais lá, foram tratados, foram soltos. Então é um legado muito grande. E nós temos um colega que está na Itália, participando do evento, de um tipo de um sonar que a Santo Antônio usa para fazer o patrulhamento da área dela. Então é muita coisa que está sendo deixado. Agora, o que eu falei ainda há pouco, a usina não vai ser desmontada, e quando acabar 2016, não vai desmontar e levar para outro lugar, não, ela vai ficar aqui. As pessoas que estão trabalhando hoje lá e que estão sendo contratadas são todas daqui. Em geral vai acontecer a mesma coisa. Eu não conto as pessoas que saíram da Santo Antônio quando acabou lá aquela tarefa e que montaram o seu próprio negócio. Sim. Pessoas que, enquanto estavam trabalhando, já montaram também seus próprios negócios, em função da expertise que recebeu com relação àquela obra. Tem gente que está aí hoje construindo, tem gente que abriu restaurante, tem muita, abriu lanchonete, abriu lavanderia, empresa de transporte. Tem muita coisa. Vou te dar um exemplo nominal. Empresa de transporte. Nós tínhamos aqui um ribeirinho chamado Rogério, não vou me lembrar o sobrenome dele. Morava ali no Engenho Velho, que fica hoje, desapareceu, fica abaixo da usina, na margem esquerda. E ele trabalhava carregando os biólogos na época do estudo. Depois o pessoal falou com ele assim: por que você não abre uma empresa que fica muito mais fácil da gente te contratar? Ele abriu uma empresa, está muito bem, obrigado. Hoje tanto os cientistas quanto os turistas que chegam aqui, ele já é indicado e já trabalha por conta disso. Então, você vê, o menino, ele era um bandeirinha, né? Atravessava o pessoal. É um menino, né? Ele atravessava de um lado para o outro do Rio. O pai dele já aposentado, né? Veio aqui na época do Seringão. E o Rogério hoje é uma pessoa que a gente cita como exemplo de uma pessoa que teve oportunidade e soube usar essa oportunidade. O que tem muita gente aqui
muita gente que teve oportunidade e que não soube usar. Você é uma das pessoas que, no seu programa lá atrás, lá no Sala VIP, falava: acorda, Porto Velho, tá vindo oportunidade. O cavalo passou encilhado. Uns montaram, outros ficaram esperando. Graças a Deus, a grande maioria pegou esse cavalo encilhado. Mas os que não pegaram choram. É os que estão falando após usina que vai acabar tudo. Não vai acabar absolutamente nada. Não. Zé, eu tive um prazer muito grande de recebê-lo aqui. Leve a minha querida Marcela Ximenes, figura que eu sei que lhe completa e vocês se completam, que faz essa coisa tão bonita. Não é somente um casal de jornalistas, coisa difícil de se ver. Que fazem essa coisa bonita de continuar passando informações, olhando o mundo com um olhar diferente e principalmente me dando a oportunidade de ter construído assim uma sólida amizade. E amizade não é coisa que a gente arranja qualquer dia, não. A gente arranja e assim na beira d'água, na hora que está banzeirando. Obrigado, Zé. Obrigado, eu que agradeço. Pois é, hoje você conheceu um pouco mais dessa figura, Zé Carlos Sá, jornalista, que esteve aqui, chegou aqui na época em que Rondônia estava pensando lá com o Ângelo Angelim em algumas coisas que estão ocorrendo agora. Zé virou essa coisa de ponta cabeça, mostrando como é que começou lá o pensamento sobre a saída para o Pacífico, a construção das usinas, Linhão e tantas outras coisas. E conviveu muito perto com essa gente do poder, que eu gostaria imensamente, independentemente de quem sejam, de ter aqui para contar essa história. A gente só gosta daquilo que conhece. E é preciso que a gente conheça para dizer: eu gosto de Rondônia ou não gosto de Rondônia. Por quê? Por causa dos porquês. Até o próximo Papo News. Tchau, tchau.